felizes de estar aqui com você hoje. Olha, boa tarde a todas e a todos. Eu inicialmente quero agradecer o honroso convite. Professora Paula, eu me sinto lisonjeada, num primeiro momento, de falar para as mulheres, falar para todos aqueles que estão nos assistindo e nos ouvindo, enfim, mas o seu convite, eu não teria como declinar, né? Você é uma professora querida, nós dividimos aí, né, a docência, que é o grande amor nosso. Então, eu primeiro quero agradecer por esse convite, me sinto lisonjeada de poder falar especialmente para você que é uma querida, para todos os outros queridos que estão aí conosco, a respeito de uma coisa que eu amo fazer, que é a advocacia criminal, que eu não fiz outra coisa desde então, que nós vamos contar um pouquinho aí dessa trajetória, né? Eu fico aí na busca, sou estudiosa do direito, sou uma pessoa curiosa, não sou informada, e é isso que nós vamos falar um pouquinho, para ver se as pessoas conhecem um pouco dessa área que é tão criticada, né? Então, eu estou à disposição, agradeço a ESA, e agradeço o seu convite em especial. Você é uma querida amiga, uma professora brilhante, escritora nem se diga, né? Escreve aqui. Então, é uma lisonja estar aqui nessa tarde para falar sobre o direito penal e a minha atuação e a atuação como um todo. Muito obrigada. Eu que agradeço, fico muito feliz. E, professora, já trazendo essa perspectiva de carreira, né, direito penal, que realmente é algo que as pessoas acabam não debatendo de uma forma, por uma questão de desconhecer o direito penal. Como é que você construiu a sua carreira, né? Como é que o direito penal apareceu na vida da professora Priscila? Como é que bateu o seu coração nessa área? Nossa, é uma história longa, mas muito fácil de ser contada. O direito penal me abraçou, eu caí no direito penal. Então, eu sou formada pela USCS, que é uma faculdade municipal de São Caetano do Sul, e não fiz, olha que curioso, até eu me formei em 2002, em 2001 eu tive a oportunidade de trabalhar hoje é Defensoria Pública, né, mas a época, olha meu Deus, quanto tempo, oh, Jesus, a época era a Procuradoria, e a faculdade em que eu estudava tinha um convênio onde a gente prestava esse auxílio à população que hoje é uma espécie de vulnerabilidade. E desde então eu fazia o atendimento na área criminal, então lá tinha a área civil, né? Bastante coisa com divórcio, alimentos, e tinha a área criminal. E então eu já admirava os meus professores, então eu já tinha duas inspirações. A primeira delas é o professor Wander Ferreira de Andrade, e a segunda é a Estela Bonjardim, que inclusive é professora conosco lá na São Judas, que eu tenho uma honra, né, de hoje poder dividir com ela também a cátedra. E aí eu me inspirava neles dois, eu achava assim, eles tão inteligentes, né? Mas eu era uma mulher, menina, né, à época. Mulher, eu falava, nossa, como que eu posso mexer com crime? E, de repente, começou a vir um atendimento, outro atendimento, e mais um. Nós acompanhávamos, depois veio uma outra Estela, que era advogada, e eu comecei a não só fazer as peças processuais, isso em 2001, não só as peças processuais, mas a gente acompanhava, eu tinha carteira. Eu detesto quem fala carteirinho, né, clube? Eu tinha carteira, né, de estagiária, e a gente acompanhava as audiências. Dali em diante, eu não sei te falar, não fiz outra coisa, olha que curioso. Eu até fiz alguma coisa ou outra na área do consumidor, acho bacana tudo. Fiz, assim, divórcio. Quando eu comecei, né, a trabalhar, é importante que a gente fale isso, porque às vezes a pessoa fala, professora, eu não tenho ninguém conhecido, eu não tenho parente, eu não tinha ninguém conhecido, eu tinha vindo de Minas, eu comecei, pegava fazia, né, solucionava lá o litígio na esfera criminal, todo mundo falava, mas mulher, a OAB 214, a minha OAB é 214.875, né, comecinho de janeiro. Então a pessoa fala, nossa, essa advogada aí, mulher, é muito complicado, né? Então, imagina, hoje ainda a gente sabe aí da luta, né, de mulher na advocacia criminal. Imagine, 2002, sei lá, nem sei, 18 anos, a gente tá falando de 18 anos. E aí tive muita resistência. É que eu comecei falando que eu sou inconformada, né, Paulinha? Então, o que aconteceu? Eu falava, não, eu comecei a me apaixonar, sabe? Eu não posso falar que é paixão, porque dizem que a paixão acaba.
E eu, cada dia mais, eu amo, assim, quando eu vejo um caso, o caso é solucionado. E veja, desde então, né, não sei se eu posso me estender falando aí, mas eu acho importante dizer, eu tive muita resistência, porque eu não tinha a quem perguntar. Então foi quebrando a cabeça, eu errava uma tese, eu falava, nossa, eu fui pedir isso, e agora o que que eu peço? E aí dava certo com um cliente, o outro cliente falava, a advocacia criminal, ela tem muito problema, porque muita é indicação, porque é a confiança, você lida com o bem mais precioso daquela pessoa que está pré-julgada, que é a liberdade, né? A gente tem a vida e a liberdade não tem preço. Então, você sempre levar em consideração a confiança. E aí foi, ó, trabalho de formiguinha. Ah, tem uma doutora ali, tem... E aí comecei, né? Ah, conhece a doutora? Tinha dias, né? As pessoas me perguntam, você foi ameaçada? Como que é? Né? E aí eu fui devagarzinho construindo. Claro que eu sempre falo, fácil não é. Por que que não é fácil? Porque a advocacia criminal, ela não é uma advocacia que a gente pode falar que ela é uma questão matemática, aliás, que nenhuma, né? Mas você não pode afirmar, ah, eu vou absolver, eu vou soltar, por que que a gente não pode falar isso? Porque a gente tem um magistrado, a gente tem um promotor. Então, quando as pessoas no início me procuravam, falavam, ah, eu quero que solta. E eu nunca, né, eu construí e ainda continuo na construção da minha carreira, né, a gente continua na labuta aí, nunca mentindo ou prometendo nada que eu não pudesse cumprir. O que eu sempre digo, né, isso desde 2002 até hoje, né, a gente está aí na caminhada, graças a Deus, o seu trabalho, quando ele é sério, né, ele vai prosperando e a gente tem que ser insistente, porque tem essa questão do preconceito, não adianta falar que não tem, não adianta. Eu já começo falando desde lá do comecinho, né, eu ia com meu marido, eu e meu marido, nós tiramos, né, a carteira da OAB no mesmo período e passamos então a advogar também juntos. Então, às vezes eu ia, por exemplo, na penitenciária com ele, eu podia estar com a melhor roupa, Paulo, e ele podia estar sem gravata. Oi, doutor, o senhor vai entrar? Senhora? Ai, parece bobeira, né? Para quem está de ela veio aqui numa tarde falar que está preocupada dele, mas esses pormenores, eu acho que já dá ideia da resistência que a gente tem, né? De ter que provar que o gênero não tem diferença no direito, porque se é o direito, se o pedido é de execução, qual a diferença de ser uma mulher e ser um homem, né? E eu preciso dizer o seguinte, muitas pessoas me falam a respeito dessa construção da minha carreira. Eu não minto, nunca menti. Então, mas você vai soltar, eu sempre brinco, vou fazer aqui uma brincadeira. Quem solta é carcereiro. É verdade, Eu vou pedir aquilo que eu penso que é o seu direito. Mas para isso vai ter a manifestação do promotor, a tese é essa. E as pessoas me procuravam no começo, falando assim, eu quero absolvição. E eu às vezes não via absolvição. Porque para uma pessoa que não entende do processo penal, a absolvição seria o melhor para o sujeito. Se o advogado não absolve, então ele não é bom. E hoje eu consigo, né, às vezes uma absolvição, uma tese absolutória, ela não é crível dentro de um processo. E para você explicar isso para as pessoas, né, olha, é melhor que você confesse. Então, foi muito importante na construção da minha carreira essa minha vontade de nunca parar de estudar. Porque na esfera criminal, Paulo, é bom a gente falar para quem, né, eu sei se tem estudantes aí conosco, provavelmente sim, e não é uma crítica, tá? Mas eu via muito assim, pessoas que atuavam na área criminal, criminal é fácil, sai lá na porta da cadeia, tanto é que as pessoas falam, porta de cadeia, enfim. Não, estudar criminal, e não é assim, porque, veja, é a liberdade da pessoa, não é uma advocacia de massa, que você vai trocar, e com todo respeito aos outros ramos da advocacia, tá? Eu não posso trocar o nome do José pela Maria. Por mais que o direito penal matar alguém esteja lá, ele não matou igual, não matou junto. Então, eu sofri certa resistência também com essa questão da gente ter que falar a verdade, né, na busca aí da persecução penal, e também quando as pessoas, os clientes, eles estão lá presos, a maioria, né, ou sendo acusados de crimes. As pessoas estão em desespero. E um dia, só para fechar a construção da minha carreira, um dia uma ex-presidente da OAB de Diadema, ela falou para mim assim, nossa, como é advogar no direito penal? Eu falei, a gente tem que gostar de pessoas. E não é qualquer pessoa que a gente tem que gostar. A gente tem que gostar de pessoas que estão pré-julgadas. Né? Porque aí a gente precisa voltar, Paulinha, e isso tem a ver com a construção da minha carreira, pessoas que são pré-julgadas porque a gente vive de vingança. O homem é vingativo.
E toda vez que eu falo do homem ser vingativo, né, a gente se baseia em informações. Então, nós temos a questão, né, do que nos move. Ah, eu odeio, eu quero vingar. E a justiça, muitas vezes, é bom a gente lembrar que o Estado escolheu quem ele vai punir, como ele vai punir, quando ele vai punir, se ele quer punir. E isso, para aquela pessoa que teve o seu bem jurídico tutelado, é muito difícil, porque o ser humano não se contenta com uma pena de reclusão de 12 anos. Então, imagine, olha o cenário dentro da construção da minha carreira, a dificuldade. De um lado, alguém que perdeu a vida, né, assim, um bem querido, uma pessoa querida, um ente querido. E de outro lado, aquele que o Estado escolheu, enfim, dentro de uma figura típica, né, jurídica, dá a punição para ele. E não pode ser perpétuo, porque nós temos garantias constitucionais, né? Nós somos signatários, você bem sabe mais. Nós temos garantias convencionais. Então, não foi de uma noite para o dia esse Estado democrático de direito, até mesmo para a gente acusar alguém. Então, eu tive muita dificuldade, porque as pessoas me confundiam e ainda me confundem com a figura do acusado. Ah lá, defende bandido, quem defende... E assim, hoje para mim, eu sei, né, que eu estou do lado daquela pessoa que está rechaçado pela sociedade. Mas é importante a gente dizer o seguinte, que isso faz até parte da minha tese do doutorado, que eu vou defender agora em 2021, que a gente tem um processo penal científico, que é o que a gente atua, que claro que ele é movido por uma espécie de sentimento, que quem julga é o juiz na pessoa do órgão julgador. Mas nós temos um processo penal sensacionalista. E trabalhar no direito penal traz certas dificuldades, porque nós temos a sociedade, nós temos uma ausência de paz social. Então eu me cobrava muito, eu falava, ai meu Deus, a pessoa matou, e a partir de um tempo eu falava, ele matou. Não fui eu que escolhi o direito, não fui eu que garanti um Estado democrático de direito, que a gente tanto lutou, né, Paula? Exatamente. E nossa legislação infraconstitucional dá essa diretriz até mesmo para aquele que é acusado. E a partir de então, né, tudo começou a fluir, porque as pessoas falavam, e isso até pessoas da minha família, tá? Enfim, não vou relatar. Ai, bandido. Ai, você consegue defender alguém que roubou, né? A pessoa roubou. Eu fui roubada. E só para fechar, as pessoas falavam assim, nossa, no dia que eu fui roubada, o próprio policial que atendeu a ocorrência falou, nossa, a senhora é advogada? E aí eu falei, agora eu falo que eu sou advogada criminal, eu falo que eu sou consumidor. Então, assim, pra mim, que se fosse bandido, ele ia pedir um cartão. Então, assim, as pessoas têm um preconceito até com o advogado. Porque o advogado, ele sabe, para saber, né? Tudo do cliente. Então, as pessoas acham que nós somos coniventes com o possível erro. Aí eu falo, o que é bem ou mal Estado? Claro que nunca vai ser suficiente para quem perdeu um ente querido, 12 anos de reclusão. Claro que não vai ser suficiente uma reparação, né, civilmente em razão desse crime acontecido. 100 mil reais não devolve uma vida, não devolve um carro. Mas o Estado, para ele poder, né, trazer aqui, afastar essa vingança a qualquer modo, que nós tínhamos nos primórdios, ele precisa estabelecer quem ele pune, como ele vai punir, ele precisa dar uma proporcionalidade. Então, a partir desse momento que eu, né, entendi isso, e isso fica muito claro para mim, que é difícil a gente falar para quem não é do ramo do direito, né, Paula? Sim. A partir disso, eu engrenei e falei, não sou eu, e eu assim, sabe, eu só tenho um problema que eu preciso ainda me desvencilhar. Eu pego as causas para mim, assim. Então, essa semana, por exemplo, é uma semana que está muito complicada. Estou na delegacia, aí teve uma resposta à acusação de um envenenamento. Então, eu descanso, né? Eu durmo, mas eu não descanso. Por quê? Porque eu fico pensando, nossa, ele está injustamente, ele está preso, ele está no regime semiaberto. Aliás, ele está no regime fechado, mas determinado semiaberto. Quem vai devolver a liberdade para ele? Então, a advocacia, a construção da minha carreira foi de pouquinho em pouquinho, estudando, apanhando, errando, e claro, né, tendo a humildade de saber que a gente realmente não conhece tudo, e em cada momento a gente está apto para aprender, né? Exato. E lembrar que a gente lida com, por mais que a pessoa esteja sendo julgada, a gente tem as garantias que lhes são inerentes dentro de uma persecução penal, porque eu posso chegar ao final e pode não ser ele, enfim, né? Como a gente viu aí com a questão da Mari Ferrer, né? Enfim, então surgiu a Priscila advogada.
Ainda fui jogada no direito penal. Me jogaram, toma aqui, vem aqui atender um roubo. E você sabe que o primeiro caso que eu peguei no escritório modelo foi um furto de uma chinela havaiana. E olha a minha coragem, Paulinha. Em 2001, pedindo a insignificância. Olha lá! Vamos que se diga aqui. Assim, aquilo para mim, eu falei, nossa! E não só isso, ele foi pego dentro do estabelecimento, né, teve toda uma abordagem errada. Eu não me lembro muito ao certo, mas eu me lembro que eu arguía naquela petição, né, que é assinada pelo advogado lá do escritório modelo, a insignificância, o preceito bagatelar, reconhecido uma tipicidade dedutiva. E depois daquilo, eu falei, nossa, é isso. E aí, nem me lembro. Veja, só para fechar essa questão da construção. Eu fiz outras coisas, né? Fiz divórcio, Deus me livre, fiz ação de e para mim não era aquilo. Né? Eu fui ameaçada, as pessoas me perguntam, você nunca foi ameaçada na sua... Fui 2 vezes, ou uma ou outra, mas sem fundamento. Mas você sabe que quando eu advoguei na área civil, eu fui muito mais ameaçada? Olha... Eu me lembro de uma vez que eu fui pedir uma cautelar, depois o cara queria pagar, também numa ação de alimentos, ele queria pagar R$50 para 4 filhos. Aí eu falei, mas imagina, ele falou, mas eu vendo picolé. Eu falei, o senhor vai vender quentão. A criança come no frio também. Ele falou, eu não vou nem falar o que ele falou, enfim, publicado. Me xingou, mandou ir para tal lugar, foi um barraco. Eu falei, gente, eu já sabia que isso não era para mim. O que eu estou fazendo aqui? Então, sempre de maneira muito respeitosa, eu coloco o que eu posso fazer, né, pelo acusado, o que é esperado, o que pode que acontecer, qual o desdobramento da persecução penal, e sempre deixo muito claro que, embora eu tenha a vontade, né, de querer determinada coisa, não depende só de mim, né, que a busca é disso, que eu vou buscar, e esse meu inconformismo fez com que eu andasse e caminhasse aí nesses 18 anos na labuta, que não é fácil não, tá? Tá parecendo ser, mas não é não. Não, mas eu achei aqui incrível, a pessoa não sabe, mas eu e a professora Priscila, a gente se encontrava na sala dos professores, assim, em alguns momentos raros, mas sempre era muito gostoso, era um momento, assim, de desligar, sabe? Como vocês já devem saber, a professora Priscila é super animada, então eu sempre tive altos papos com ela, muito, mas não tão longos, porque a gente sempre estava entre aulas, né, na correria, etc. Então, eu tava ouvindo, falando, nossa, que saudade de encontrar com ela, falar, dar risada, etc. E você contou sua carreira e já ensinou, né? É uma professora aí nata, né? Já estava contando a carreira, já estava ensinando, além de tudo. E aí a gente chega para o nosso segundo tópico, porque é uma questão que sempre se coloca, como conciliar a vida de professora, e você é super ativa, né? Tá ali sempre e trazendo conhecimento de uma forma muito clara, como que você concilia a sua carreira de advogada com a sua carreira de professora? Antes até de falar dessa questão da conciliação, a carreira de professora eu jamais passou pela minha cabeça, né, que eu pudesse ser professora. Olha que curioso. Eu fazia uma pós-graduação, a pós-graduação era coordenada pelo professor Marcelo Comete, e também acho que o professor Fábio Figueiredo. E aí surgiu uma oportunidade para ser, como é que fala, monitora, né, do curso de OAB. E o professor Marcelo Comete, né, que todos conhecem, enfim, professor da ESA, né, trabalha com a gente, dá aula com a gente, né, Paulo? O professor Marcelo Comete falou, olha, eu estou precisando de uma pessoa, o que precisa? Ser advogado. Eu falei, sabe quando você fala advogado, monitora? Eu falei, eu não estou fazendo nada, né, vou me candidatar. Você acredita que isso foi em 2009, né? Eu já era advogada, já há 6 anos, quase 7. Falei, eu vou. E aí, eu era monitora do professor Mussumessi, depois ele faleceu, né, de infarto, enfim. Ele era brilhante. E aí, aconteceu, eu ia lá, anotava tudo. Um dia, o professor Mussumessi falou, Priscila, não vou conseguir ir. Eu falei, como assim? Ele falou, tô passando mal, você vai dar aula de HC. Eu falei, ai, meu Deus, mas eu não sei nada. Ele falou, sabe sim. Você não faz HC? A aula é de prática. Como que você sabe fazer e não sabe falar? Eu não dormi, eu passei mal, eu tive diarreia, eu tinha insônia. Ai, o telefone tá tocando aqui. Eu tive insônia, eu tive diarreia, eu não dormia. Eu lembro que eu fiz uma fichinha.
Pois bem, fui lá e dei minha aula, e graças a Deus deu tudo certo. Pandemia, como tudo que a gente começa, gente, tudo que a gente começa, você não nasceu sabendo, né? Toda grande árvore foi uma semente. E graças a Deus, na minha vida, eu tive sempre pessoas que me deram oportunidades. Então, isso eu levo comigo. Quando eu posso oportunizar alguma coisa para alguém, somente na docência, sim, eu faço. E muitas coisas me abrem portas em razão disso. Ele me deu a primeira oportunidade. Depois disso, eu passei a dividir o curso com ele. Aí ele faleceu, eu fiquei com o curso. E aí vieram as outras oportunidades. Então, na verdade, eu sempre digo para o professor Marcelo Comete, né, e depois o Fábio Figueiredo, que eu falo que eles me deram a primeira oportunidade, eu agarrei, né? E desde então, eu dou aula na pós, dou aula na graduação, dou aula para curso para OAB, concurso, e eu me encontrei. Então, às vezes as pessoas me perguntam, né? Você está falando de conciliar, mas às vezes as pessoas falam, você não gosta mais de ser isso que aquilo? Eu arrumei um jeito de conciliar aquilo que eu faço, faço na advocacia, com aquilo que eu ensino, que eu compartilho. Então, eu compartilho aquilo que eu realmente faço. Em que sentido? Não que um professor não possa ser advogado, não há vinculação nenhuma. Mas para mim ficou fácil, Paula, porque explicar a fazer uma peça, que não dá para virar a câmera aqui agora tem um processo que acho que tem 200 folhas. Então, eu vou lá e faço, ensino aquilo que eu aprendi, o que eu errei. Né? Então, eu comecei a fazer aquilo, a falar aquilo que eu fazia. Então, isso me facilitou um pouco. Dando aula de prática penal, como que é? Faz habeas corpus. Quando eu vou pedir é isso, competência. Então, eu não consigo hoje falar se eu gosto mais de ser professora e ser advogada. Eu gosto dos dois. E para mim, os dois também. Né? Então, o professorado com a advocacia, para mim, os dois são juntos. Eu não gosto mais de um nem de outro. É que as pessoas sempre acham que eu sou professora. Eu até comecei a colocar mais coisas da advocacia, porque eu posto mais coisas de professora, me parece óbvio, né? Porque, por exemplo, eu tô com um acusado, oi, gente, eu tô aqui com o acusado. Mais que os processos sejam, em sua maioria, públicos, eu não fico expondo, né? Algumas situações. Vez ou outra eu falo, fiz uma resposta à acusação, printo, as pessoas gostaram. Elas, até perguntei outro dia, vocês gostam das coisas que eu falo do dia a dia? As pessoas gostam disso, porque às vezes elas não têm para quem perguntar, né? Então, as pessoas acham que eu era mais professora do que advogada, e não tem isso, né? Por exemplo, agora eu saí da delegacia 3 horas quase de oitiva de uma testemunha, vim aqui para a live, depois vou gravar aula, então uma coisa complementa a outra. Agora, você me perguntou, como é conciliar? Tem semana que é difícil, né? Por que tem semana que é difícil? Um exemplo, ontem eu tinha uma aula ao vivo na São Judas. Eu estava na oitiva, a promotora foi acompanhar a oitiva, enfim, numa testemunha, ela não parava de perguntar, era 6 horas, eu falei, meu Deus, eu vou pegar trânsito em São Bernardo para chegar em Santo André, eu preciso estar ao vivo. Eu não tinha almoçado, né? Aí eu falei para os alunos, olha, nunca aconteceu isso comigo, eu estou sentindo tonta, eu vou pegar um brownie, e eu não deixei de dar a aula. Então, às vezes, né, as pessoas falam, ela faz um monte de coisa. Eu sou assim, né? Não quer dizer que fazer muita coisa é bom ou ruim. A gente não pode. Claro que a gente tem sempre uma referência de alguém para a gente se basear. Mas a minha história é contada do meu jeito. Eu tenho os meus obstáculos, eu tenho, que nem eu falei que eu fiquei sem almoçar, hoje eu almocei. Falei, hoje eu vou almoçar, porque eu acabei de sair de lá. Tem dia aí minha filha chora, minha filha, mãe, eu fui mal, errei uma questão. Então eu tenho que não é só administrar a carreira de professora e advogada, né? Mãe, mulher, eu escrevo. Então, eu gosto disso e não quer dizer que isso seja um sucesso para outras pessoas. Né? Eu posso falar que para mim foi sucesso, porque quando eu prestei o AB eu não tinha jeito de pagar, então era só minha única chance, para mim foi difícil, eu tenho as minhas dificuldades, eu não tinha ninguém, eu não tinha escritório, eu falei, meu Deus, como que eu vou atender, onde eu vou achar alguém? Então, dentro das minhas dificuldades, eu me encontrei nas duas carreiras, e eu acho isso, para mim, né, eu gosto de dizer que isso, eu amo os meus alunos, eu fico respondendo os alunos no Instagram, eu gosto do carinho, né, e do reconhecimento dos alunos. Às vezes eu quero desistir, eu falo, não, eu vou dar aula, na advocacia eu atendo alguém, mas o carinho que a gente recebe na docência, né, a gente não agrada todo mundo, isso é bom deixar registrado, nem estamos aqui, nem Deus, para aqueles que assim, né, creem.
agradou, mas eu gosto dessa questão do reconhecimento, eu gosto de ver meus alunos brilharem, eu sou muito orgulhosa, eu encontro os alunos e falo, passou na UAB, meu aluno, então eu gosto de saber que de alguma forma eu compartilhei, né, e compartilhando, eu fui um pedaço da história de alguém. E eu sempre falo o seguinte, Paula, sendo advogada ou sendo professora, eu lido com os bens mais importantes das pessoas. Porque sendo professora, eu lido com o sonho. Nós lidamos, né? A gente lida com o sonho. Eu lembro muito bem o meu sonho de mostrar na minha casa que eu seria bacharel em direito. Nossa, eu me formar dentro da dificuldade. Então, é um sonho de alguém. Né? Uhum. Eles esperam, e estou falando do bacharelado, mas as pessoas sonham ser policiais, sonham, enfim, qualquer tipo de atuação na minha área de professora. Então, eu lido com o sonho, não dá para brincar, entendeu? Eu me sinto que nem quando tem prova da OAB, eu não durmo, meu marido morre quando é domingo. Eu dei na aula, falei, então, a minha vitória deles é também a minha vitória, é muito estranho de falar isso. E na advocacia, a gente também lida com a vida das pessoas, não dá para brincar, não dá para falar assim, eu vou fazer qualquer coisa, não dá, porque eu tô lidando com o bem mais importante de alguém. Ah, mas é alguém que matou. Pois é, mas o Estado não deixou você matar também, porque se você mata também, você também é criminoso, e assim vai. Então, conciliar, para mim, é uma lisonja, porque eu sempre estou mexendo, aí isso faz eu querer estudar mais, porque melhor ninguém nunca vai ser perfeito, na verdade, mas você pode sempre aprimorar, né? E quando eu entro na sala, ou quando eu pego um caso, eu jamais, eu faço 1000 coisas, Paulo, mas eu administro de um jeito que eu possa sempre fazer o meu melhor. Pode, às vezes, não ser o melhor para a pessoa, e às vezes não vai ser mesmo, mas eu durmo com minha cabeça tranquila nesse sentido de que eu fiz o meu melhor. Então, todo dia que eu acordo, eu falo, o que eu vou melhorar para alguém, e isso não é para, ela é santinha, eu não sou não, eu tenho 1000 defeitos, tá? 1000, sou chata, eu queria agora estar aqui, eu tenho que peticionar, eu não gosto que ninguém saiba dele, eu tenho minha letra, eu tenho meu jeito, meu parágrafo, eu sou enjoadíssima, tá? Mas eu me comprometo sempre quando eu acordo a tentar, se eu não puder ajudar alguém, que Deus me livre de eu prejudicar, e assim a gente segue, é difícil, né, mas com amor, quando você gosta, para mim não é árduo. É tão estranho a gente falar isso, né, Paula? Mas é verdade. Eu falo, ai meu Deus, eu tava no trânsito, eu não quero mais. Aí eu ligo a câmera, que hoje é câmera, né? Eu ligo a câmera, vejo aqueles nomezinhos, né? Falo, nossa, gente. E aquilo vai me acalmando, é tão estranho. Então eu falei ontem com os nossos alunos da São Judas, eu falei, nossa, eu tava nervosa sem comer. Aí eu vejo eles falando, não, professora, calma, vai dar certo. A gente tava esperando a semana inteira para sua aula. Aquilo para mim é um bálsamo. E eu gosto do que eu faço, acho que facilita, né? E Deus me ama tanto, porque assim, eu gosto do que eu faço e faço o que eu gosto. Não tem como falar, né? Eu seria muito injusta de dizer qualquer coisa para me lamentar. Então, eu concilio, eu dou um jeito. Tem hora que eu quero largar tudo, todo mundo tá meio assim, né? Eu quero pescar, quero vender miçanga na praia. Quero vender miçanga na praia, mas eu falo, não. Tô pagando caro nesse doutorado. Não, foi difícil tirar aquela OAB, não posso rasgar assim para frente. Aí eu cato os baldes de volta e sigo a minha caminhada, né? Com certeza, eu achei brilhante, acho que é um exemplo, e é muito importante que a professora Priscila falou, lembrar que a régua é de cada um, né? Então, a conciliação da professora Priscila não foi que ela nasceu já e já conseguiu, né? Ela teve toda uma trajetória e todo mundo tem que respeitar a sua própria trajetória nesse sentido. Então, essa a ideia. Assim, eu digo não se comparar, porque hoje a internet, não te cortando, mas já cortando, enfim, eu falo muito, você vai cortar, viu, Paulo? Eu tô falando isso porque a gente está sendo muito cobrado. A internet traz muito uma ideia de perfeição. Não existe, gente. Perfeição não existe. O que você vê na internet é um modelo que a pessoa quer mostrar, porque ela quer te mostrar um pedaço do que ela quer mostrar, concorda, Paulo? Então, as pessoas falam assim, mas o fulano passou em tantos anos. Eu acho que a gente nunca pode comparar a página 20 de alguém com a nossa página 2. Tá? Eu acho que o que a gente pode fazer, que isso é a base do ser humano, é nos inspirarmos. Aí sim. Poxa, olha que legal, ela dá aula. Eu vou ver como eu vou dar aula.
igual outro dia eu postei uma coisa bacana do Samiraj, que é um juiz maravilhoso, que ele fala, a vida, né, eu não sei ipsis literis o que ele citou, mas eu gostei muito, mais ou menos, fazendo aqui uma análise. Ele falou assim, que a vida, quando você quer alguma coisa, ela te dá prazo. O meu prazo pode ser 2, o seu pode ser 5, pode ser infinito, nunca conseguir. Aí ele fala, é injustiça? Não. O que é isso? Individualização. O que quer dizer isso, individualização? Para você pode ser de um jeito, pode ser de outro, pode ser do outro. Por quê? Porque cada um tem a sua história. Cada um vai construir a sua história. Né? Uns com mais luta, um com menos, um com facilidade. E a gente não pode. Eu vou ficar revoltado porque ela conseguiu isso. Eu acho que você tem que gostar do que é seu e se inspirar de alguma forma para você crescer, se é isso também que você quer. Porque as pessoas estão querendo que a gente seja alguma coisa, né, Paula? Tá muito difícil esse tempo de pandemia. Tem que ser brilhante, não pode chorar, não pode. As pessoas coisificaram tudo num pedestal, né? Você tem que ser perfeito, você não pode. Né? Outro dia alguém falou: Nossa, professora, você faz tal coisa? Faço, gente. Né? O que vocês veem na internet não é nem um terço do que eu faço. Eu choro, eu brinco com a minha filha, ela chora, ela tá indo mal, ela errou uma questão, aí ela tá chorando porque ela errou. Pensando que a vida é perfeita. Eu não consegui meu AB, eu nunca vou conseguir. Fulano conseguiu AB em tal data, fulano advoga mais tempo, eu não consigo cliente. Eu acho que a gente tem que murmurar menos e tentar achar alguma solução, mas não porque o outro achou, o cobertor dele é mais bonito que o meu. Não comparar nesse sentido. E eu falo isso mesmo, e sim inspirar. Aí eu acho que é uma força motriz para você, sei lá, seguir o sonho, a vontade, né, e fazer o que gosta, porque às vezes as pessoas não podem fazer o que gostam. Então, eu quero deixar registrado aqui que eu tive, desde 2002, essa sorte de fazer o que gosto. Mas antes disso, não. E eu não posso falar do tanto que eu sofri para trás. Não fazia o que eu gostava, não estava feliz. Então, a gente constrói a nossa história. Tijolinho por tijolinho. Se o outro construiu um tijolo rápido, que sorte a dele, Deus abençoe e não me desampare. E vamos construir do nosso jeito, né? A comparação está muito complicada. Eu não sei se você também está sentindo isso. E isso também reverte para nós, né, Paula? Aqui na nossa atividade, seja como professora, seja como advogada. Então, a gente não pode comparar a página da pessoa. Você não sabe a história de cada um. Uma vez, uma pessoa falou para mim assim, tá? Eu vou nem colocar os nomes por questão de, claro, né, ética. Mas você não dá uma aula como a fulana, né? Você dá uma boa aula, mas você não dá como a fulana. Eu lembro que eu enchi, assim, eu tinha uma lágrima, né? Eu falei, realmente, eu não dou como a fulana, mas ela tá há 20 anos dando aula. Eu tô há 9. Eu tô muito contente com a minha página 2. E eu tô muito satisfeita com a minha página 2. Então, você entende isso? As pessoas querem que você seja algo, né? Então, isso traz uma infelicidade. E a infelicidade reverte em muitas áreas da nossa vida. Então, é isso, né? Que vocês aí construam a história de vocês. Claro, né, que eu tô falando aqui do que deu certo, gente. A nossa live é do que deu certo, né, Paulo? Tem todo errado, e do que dá errado, vocês vão fugir da live. Registre-se a isso, né? Então, baseando no que deu certo, eu consigo conciliar, é o que eu gosto, e pode ser que amanhã tudo mude. Paula, aquela live, eu tava feliz, mas agora eu tô odiando. Pode. Sabe por que pode? Porque quando a gente pensa, a gente pode mudar de ideia, tá? Então, graças a Deus que a gente pode mudar de ideia e se refazer a todo tempo. E ponto. Concordo plenamente. Adorei essa conciliação com aí o feedback, com o pensamento filosófico. E aí, só para fechar esse tópico para a gente ir para o nosso próximo, porque nossa live não vai dar tempo de a gente fazer tudo, a gente vai ter que fazer outro. Nossa senhora, né? Eu falo muito, me perdoa. Não, mas eu acho ótimo, porque vai ser muito bom. Eu lembro de uma foto sua, acho que foi até recentemente que você postou, era uma foto sua, aí a legenda era o seguinte, né? Se colocar feliz é porque tá feliz, se colocar sério é porque tá sério, se colocar triste é porque tá triste, então vamos parar com isso e etc. Eu achei aquilo genial, eu falei, é isso, sabe? Porque a gente fica tão nessa preocupação, e a Gabriela Priori, ela falou uma coisa que eu achei muito... Eu amo, ela é maravilhosa. E aí perguntaram para ela justamente isso que a gente está debatendo, né? Como que lidar com essa situação, ainda mais das redes, etc. Ela falou assim, olha, pensa o seguinte, o que você está vendo da pessoa é uma página, é aquilo que ela determinou para você ver.
mas não necessariamente é toda a vida dela. Então não dá para você comparar a sua vida toda com o momento. E aí foi juntamente com a questão, foi assim, ela falou isso depois você postou antes, eu sei que complementou, eu falei, gente, é exatamente isso, a gente acaba se comparando, colocando muitas metas, e quem colocou essas metas? Será que foram nós? Será que foi a sociedade? Será que foi a família, etc? Então, eu acho que essa pressão, ainda mais por ser mulher, né, Priscila, trazendo um pouco aí... Não é? Por ser mulher, a gente tem uma cobrança, né, do nosso papel. A professora Priscila falou essa questão do estereótipo. Então, mas você é advogado, professor, mas como você pode ser mãe? Mas você é mãe e advogada, como que você consegue ser advogada, né? São situações que eu falo para os alunos. Você sabe, outro dia, exatamente, outro dia alguém falou assim para mim, nossa, você dá tanta aula, com quem fica a sua filha? O pai dela, que está aqui do lado, inclusive. Com o pai dela. Por que tem que ficar necessariamente comigo? O fato de eu não ficar comigo, eu gosto menos? Então, assim, você vê... Não faria para o seu marido, com certeza. Eu falei, ela tem pai, graças a Deus, maravilhoso, né? Diga-se de passagem. Mas você vê como que... Né, outro dia eu fiz uma brincadeira de um negócio que estava na moda, trava na beleza, sei lá, uma coisa de funk. Aí eu falei, eu achei bonito. Nem vem, deixa eu com o negócio. Porque as pessoas, vejam, né? Você não pode postar foto alegre, você não pode postar foto de time, você não pode... Eu falei, gente, que coisa chata, a pessoa não pode ser nada, né? A pessoa não pode ser ela. A rede social é um recorte, né? Do que você quer mostrar, daquilo que você acha que você quer que as pessoas vejam, né? Então é isso, Paulinha, é muito complicado, rede social, estereótipo de beleza, né? Porque fulano é magra. Nossa, olha, a gente ficaria aqui debatendo essa questão infinitamente, né? Mas então a gente tem que pôr um freio nisso de alguma maneira. E eu, só fazendo um registro, quando eu comecei a advogar, eu tinha muito medo de, eu vou rebater. Só que depois que você começa a conhecer um pouco, né? Principalmente procedimento, o que você pode argumentar, com quem você pode falar, você vai ficando um pouco mais. Eu sempre falo isso quando eu tô falando da advocacia criminal. Você vai ficando um pouco mais atrevido. Atrevido não quer dizer desrespeitoso, tá? Você vai ficando mais corajoso. Então, imagine, né? Eu sempre falo disso só porque eu me lembrei de uma coisa curiosa relacionada aqui à profissão. Quando eu comecei a fazer audiência, eu tremia, eu fazia assim, ó, minha mão tremia, eu sempre falo isso. Aí eu colocava a mão para baixo, a mão ficava tremendo, eu não podia beber água. Então, por quê? Porque é o desconhecido. Professor, você não treme? Eu tremo. Eu fico ansiosa, uma testemunha vai falar, eu fico, né? Porque a gente tem a questão de ter o friozinho na barriga pelo desconhecido. Então, isso não saiu de mim. Mas para dizer que o começo é mesmo difícil. E que a prática vai levando você a conhecer onde você erra, você vai ficando mais corajosa, vai ficando, né, mais atrevido. Eu sei que eu posso pedir isso, nulidade, não sei o quê. Então, eu, Priscila, melhorei muito quando eu comecei a estudar, entendeu? Aí eu fui fazer pós, então eu tenho pós de penal e pós de direito civil. Eu falei, eu preciso entender processo civil também. Então, eu fui entender, então eu tenho 2 especializações, né, lá do Censo, e fiz mestrado, agora eu tô terminando o doutorado, eu já tô pensando no pós, meu marido que não me ouça, que ele me mata. Então, eu acho que quando você estuda, você começa a clarear, né? O estudo abre fronteiras, e no direito penal eu acho que isso é bem um diferencial. Com certeza. E já pegando um gancho com a sua fala, né, da questão do estudo, e trazendo um pouco mais sobre a parte do direito penal, e a atuação, e a questão da mulher, a gente vivenciou, a gente está vivenciando, em realidade, a questão da quarentena, e isso trouxe diversos impactos, dentre eles o aumento na violência doméstica. Então, a gente tem aí a Lei Maria da Penha, e aí eu sempre acho que há um questionamento para todos os professores de direito, aí independente da área, mas essa lei, será, o que falta para aplicar essa lei, a lei não é suficiente, etc. E aí a gente vê essa dificuldade em relação à violência doméstica, né? E aí, às vezes, uma confusão, que as pessoas não entendem o que é a violência doméstica, a violência de gênero, etc. As microviolações, né? Essa questão que a professora Priscila, no começo, mencionou, né? Quando chega no fórum, mas a mulher, será que ela é advogada? Né? Já tem um problema, é uma microviolação. Como é que você enxerga, professora Priscila, a questão da violência doméstica no Brasil, a aplicação da Lei Maria da Penha? Nossa, esse é um tema, gente, que eu falaria, você sabe, né? Eu amo esse tema. Desde 2006, desde a implementação da legislação
eu lido com isso, né? Escrevi, inclusive, junto com maravilhosas mulheres da Faculdade de Direito de São Bernardo, sobre uma obra ligada à mulher, né? O feminismo e a contemporaneidade. E quando a gente fala de violência doméstica, a gente precisa voltar um pouquinho na questão da evolução social, né, Paulo? Nós somos essencialmente um país machista. E vejam que aqui não é, ela é feminista, não é contrário, entende? Machismo não é contrário de feminismo. Porque o machismo, o homem entende que a mulher é um objeto subordinado a ele. E o feminismo não. O feminismo, ele entende que a mulher e o homem são iguais perante a lei. Essa fala é trazida, inclusive, pelo professor Mário Sérgio Cortella. Eu gosto muito, quando eu vou iniciar, né, falando aí sobre a violência doméstica familiar, dessa desigualdade existente nessas relações. E aí, toda vez que eu vou falar de Maria da Penha, eu sempre tenho alguma pessoa que quer ser engraçadinha, enfim, falando, não tem João da Lapa, né? Eu vi direto, eu tenho isso, viu? Mas a mulher, ela é fraquinha, vai carregar pedra. Mas sei lá, outro dia alguém falou isso, eu falei, querida, eu não quero carregar pedra, eu quero carregar diploma. Pedra deixa você. Maravilhosa. Eu com todo respeito se tiver alguns meninos aí conosco, tá? Não é nada contra X, Y, Z. É que o machismo é estrutural, ou seja, é da nossa sociedade. Nós temos mulheres machistas, então o machismo não é do homem gênero, tá? Então o que acontece? Nós precisamos, vocês sabem aí, todo mundo sabe a história da Lei Maria da Penha. Nós temos violações à dignidade da mulher que se desdobra da dignidade humana desde sempre. Se a gente for voltar aos primórdios, desde a Bíblia, enfim. Então o que acontece? Nós tivemos uma punição. A Lei 11.340, Paulinho, de 2006, você sabe bem disso, mas para aqueles que estão nos vendo, né, é bom a gente esclarecer que ela foi uma punição, porque o Brasil demorou demais para punir uma determinada pessoa, que era Maria da Penha, que levou aí o nome, né, da lei no combate à erradicação dessa violência que desdobra da dignidade da pessoa humana. Aí as pessoas falam, Maria da Penha não serve para nada. Ela é a terceira, uma das melhores legislações que nós temos no mundo. Exatamente. A gente só tem um problema que nós precisamos arredondar, mas que foi inserido, inclusive agora como medida cautelar, né, recente, essa questão de levar o agressor, especialmente a programas, né, para que ele possa fazer, porque esses programas que ele deveria participar, eles se desdobravam ao final da punição. Então, quando ele recebia um édito condenatório, ele é obrigado a participar de programas assistenciais para trabalhar essa questão do machismo, né? Hoje, isso foi inserido na legislação como possível dentro de uma medida cautelar antecipatória ao mérito. E aí, o problema está no seguinte, nós não tratamos o agressor, nós não nos preocupamos com ele, a gente quer dar penas mais incidentes, queremos brecar, né, a possibilidade dele responder em liberdade, trazer óbices durante a punição, mas eu solto ele, ele pega outra vítima, ou até mesmo pega a mesma vítima. Então, a legislação hoje, né, ela tem essas tratativas aqui em Santo André, sempre quando eu estou falando disso, eu falo bastante dos programas assistenciais ligados à Maria da Penha, que é o E Agora José, que trata, né, dessa questão do machismo, na verdade, trata da masculinidade, e tem o Vem Maria, que é um programa dado para as vítimas. Por que isso? Né? Primeiro, o que a gente precisa saber? Que quem é vítima de violência, necessariamente vai ser a mulher, claro que independente da questão de orientação sexual. Então, nós temos várias medidas que são dadas para casais homoafetivos, né? Porque no artigo 5º da legislação não tem, independe de orientação sexual. E aí, o que temos de discussão? Não é só entre pessoas que tenham relação íntimas de afeto. Com a pandemia, Paulinha, o que aconteceu? Muitas pessoas passaram a coabitar, passaram a dormir, pessoas que não têm relação consanguínea, entende? E nem por afinidade. Então, o que aconteceu aqui, que é importante falar? Com relação a quem pratica as hipóteses de violência lá na legislação, nós vamos ter que qualquer pessoa pode praticar, mas na sua maioria, geralmente está desdobrado de relações íntimas de afeto ou de coabitação ou de que tenha coabitado. Então, pessoas que estão, né, por exemplo, marido e mulher, geralmente, mas não só. Então, a gente tem, por exemplo, a aplicação, porque também não basta que seja mulher, precisa ser em razão dela ser mulher, é bom a gente deixar isso claro. Porque as pessoas acham que, pelo fato de alguém ter matado uma mulher, pura e tão somente, isso vai ser feminicídio. Então, é bom que nós esclareçamos o seguinte, que nós temos as espécies de violência, as espécies de relações que serão aqui desdobradas da proteção
da Lei 11.340 e tendo como vítima a mulher, independente do gênero. Então, outro dia teve uma sogra que bateu na nora, é possível aplicar? É. Então, claro que com a pandemia, nós tivemos mais pessoas, não aglomeradas, mas juntas, principalmente no início, né, Paula? As pessoas não saíam, então a convivência é muito difícil. Então, a pessoa, não estou falando que justifica, pelo amor de Deus, não justifica nada. Nenhuma coisa justifica a violência, tá? Nem moral, nem física, nem patrimonial, nem sexual e nem psicológica, tá? Não posso falar, mas foi a pandemia, por isso que eu bati. Não justifica. Mas a questão das pessoas estarem sem trabalho, junto, bebendo muito. Todos os casos, hoje mesmo eu estava na delegacia, a menina falou 3 representações de medidas cautelares, doutora. Por quê? Bebeu, fim de semana, a pessoa está sem emprego, está sem lugar, acha que a mulher é culpada, a mulher acha que tem culpa, né, Paulinho? Então, de fato, a pandemia agravou as hipóteses de violência, e essas violências não estão restringidas às relações íntimas de afeto. As famílias estão realmente desestruturadas, nós estamos vivendo um tempo muito difícil, as pessoas estão agressivas, elas querem descontar a raiva por não ter emprego, por não ter comida, por não ter nada em alguém. E o que é importante a gente falar aqui? A mulher, ela não é fraca. Eu posso bater porque ela é fraca. Dentro de uma relação doméstica, familiar, né, ou íntima de afeto, ou de coabitação, a mulher está em situação de vulnerabilidade. Então, a vulnerabilidade protegida pela Maria da Penha é situacional. O que é essa vulnerabilidade situacional? Não é que toda mulher é vulnerável. É por isso que eu falei pra ele, vai catar pedra que eu quero catar diploma. E não tem problema nenhum em catar pedra, tá? Pelo amor de Deus, porque hoje tem que falar, ela falou que foi catar pedra. Ok, se é catar pedra. Porque a pessoa quis me afrontar, tá? Então, aí eu dei essa resposta e achei que foi compatível com a ofensa. Muito boa. Falei, eu quero catar diploma, tá faltando um pouco lá. Então, só para esclarecer, que não é, a mulher não é totalmente, eu vou sair na rua, a vulnerabilidade aqui, ela é situacional, em razão daquelas relações que estão estampadas, né, no artigo 7º da legislação. Então, não se nega que é difícil, mas veja, se não houvesse a legislação, penso que estaria pior. Só que aí, o que acontece? Foi uma punição, nós temos medidas cautelares, mas falta muito, Paulinha, informação. Porque as mulheres, elas não sabem os direitos e nem as formas de violência. A legislação fala que o Estado vai ajudar, vai dar informação, mas tem mulheres que não sabem que pode sair de casa sem prejuízo dos seus direitos. Tem mulheres que acham que a violência é só física, quando tem violação à integridade física. Não sabem que quando ele proíbe de sair, enfim, que são as outras formas de violência que também são protegidas pela legislação, estão lá. Então, eu fiz, né, um propósito comigo de que onde eu puder falar sobre a violência doméstica familiar contra a mulher, eu vou assim fazer. Porque o desconhecimento a respeito dessa proteção faz com que, às vezes, um ciclo de violência se perpetue diante do desconhecimento. Só que a gente tem vários fatores. A mulher, às vezes, não tem trabalho, às vezes ela fica pensando nos filhos. E veja, né? As pessoas falam assim, mas ela voltou com o marido. Se ela voltou, se ela não voltou, o Estado falou no artigo 226 que vai proteger a família, que vai proteger a mulher nessas relações, porque é um desdobramento da dignidade da pessoa humana. Então, ele tem que fazer, não é vai lá fazer, tem que fazer. Então, eu acho que quanto mais nós pudermos propagar, né, o que a lei prega, que não é simplesmente só uma medida cautelar, a gente tem uma lei multidisciplinar que trata de direito do trabalho, de afastamento do agressor do lar, enfim, tem medidas cautelares para o agressor, o fato dela poder ter advogado. Tem, na verdade, a ofendida que nem sabe que tem direito a defensor, né, Paula? Exatamente. Não sabe nem os direitos, não sabe nem que existe a Lei Maria da Penha, às vezes. Não, só acha que bateu. Eu vim procurar que falaram que bateu. Não sabe que pode ter apoio. É claro que tem muito a ser melhorado. Toda a legislação, né, a gente não está fazendo uma crítica aqui, claro que tudo pode se melhorar, mas o problema é que a nossa melhora é como se fosse uma coxa de retalhos. Põe um pedaço daqui, aí fica pior de lá. Então, eu acho que a gente não pode parar. A luta tem que ser incessante, né? Então, é evidente que essa questão do gênero traz essa vulnerabilidade situacional, é evidente. Então, na pandemia, eu acho que se agravou, e até tem cartilhas, tá? O TJ no Comesp tem
acho que não sei se você já ouviu falar, eles fazem cartilhas para distribuir, então, distribuir escola, fazer palestra, para poder a gente falar para a mulher os direitos, né? Garantias que são dadas em razão dessa violência que acontece, não só nos lares, né? Desdobradas de violência doméstica também e relações de afeto. Então, a lei é boa, sim, só que depois que inventaram a pólvora, né, Paula, por exemplo, fica mais difícil, porque, por exemplo, eu dou medida cautelar, mas ele vai e arma, né? Dá o tiro, então... Mas imagina se não tivesse a cautelar, então... Não dá para falar que a lei é ruim, tá? Com todo respeito em quem pensa de contrário. Pelo contrário, ela é uma legislação das mais aclamadas no nosso no mundo, no planeta aí. Mas, como toda legislação, a violência vai evoluindo, e aí a gente não vai conseguindo atingir todo o direito da mulher, a começar pela ausência de informação, né? Então, basicamente é isso. Com certeza, professora Priscila, concordo plenamente e acho que foi uma exposição sucinta, mas muito clara e objetiva sobre a legislação, e ela não, sozinha, exatamente como a professora falou, é o desconhecimento, é todo um padrão cultural, social, né, em relação à questão do machismo, do patriarcado, etc., que traz um desafio para nós. Então, a professora Priscila tem uma missão aí que eu achei belíssima de sempre falar sobre esse tema, é realmente isso, poder trazer de alguma forma uma informação sobre algo que é tão importante a todos nós, não só mulheres, mas homens, né? E aí respeitando todas as questões de gênero. Mas, professora Itiotzá, eu vou para a última pergunta, para a gente fechar às 7 horas. Vamos lá. Vamos lá, a última perguntinha para poder encerrar. O que você diria, né, se você estivesse diante de uma estudante de direito nesse exato momento, na graduação, está lá no meio do terceiro ano, que é aquele momento crítico, e ela vira: professora Priscila, eu gostaria muito de atuar com o direito penal posteriormente, me inspiro na sua carreira. O que você falaria para ela? Olha, o que você já pode começar a fazer na sua graduação? Qual é a dica que a professora Priscila daria? Primeiro, aproveitar a graduação. Eu digo isso porque eu não estou falando de questão de online, não, a discussão não é essa. Aproveitar a parte teórica. Mas eu preciso aqui deixar registrada uma coisa, né? Muitas pessoas me perguntam, até hoje: professor, eu estou no 4º ano, eu estou no 5º ano, eu estou no 3º ano, eu nunca fiz estágio na área criminal, eu não vou arrumar. O único estágio que eu fiz, isso não é bonito, não é feio, tá? Como aqui a live é sobre mim, eu tenho que falar o que aconteceu comigo, ok? O único estágio que eu fiz na área penal foi esse que eu disse a vocês em 2001, e aí estendeu até 2002, quando eu então me formei. E aquilo, para mim, eu não atuei, sabe, Paula? Eu não fiz estágio em outras áreas. Só que o que eu visualizo? A gente ensina a teoria. Então, na graduação, nós saímos, se é que assim se pode dizer, com uma base teórica, né? Prática, a teoria é outra. Então, o que acontece, né? Eu não fiz estágio, vai dar certo eu trabalhar? Vai. Por quê? Porque aprender o direito, e especialmente o direito penal, vai ser no dia a dia, né? Claro que vai ser mais difícil para aquele que nunca viu, para aquele que não sabe nem, gosta, mas nunca fez nada. Então, o que eu sugeriria? Que já começasse a estudar voltado. Tem alunos que já estão estudando no 3º ano para carreiras de delegado, né? Olha que legal. Então, ele é melhor que eu. Não é isso. Cada um vai seguir a sua carreira. Então, se você está no 3º, 4º ano, já começar, né, a pegar firme, porque, na verdade, 3º e 4º ano, dependendo da faculdade, Paula, já terminou o direito penal, aí você esquece. Então, sempre tá antenado com a questão da jurisprudência, ter sempre uma doutrina para relembrar, porque quando a gente fecha o 5º ano, para aqueles que querem ser advogados, vem a OAB. Eu, graças a Deus, passei de primeira, né? Eu passei na primeira prova e tá tudo certo, se eu não tivesse passado também, tava tudo bem, mas era a única chance que eu tinha. Então, eu Priscila, sugeriria, para você que quer atuar na área criminal, já comece a ler, procurar jurisprudência, né? Resolver questões, e se for possível, pegar um estágio. A professora não tem, o estágio paga X, isso não é matemático, tá, Paula? É bom a gente deixar claro. Tem gente que brilhou fazendo estágio, tem gente que brilha sem fazer estágio. Tem gente que não brilha de nenhum jeito, e tem gente que brilha de qualquer jeito. Então, se você gosta, já é meio caminho andado, porque gostar de direito penal, a gente gosta só na faculdade. Depois, quando começa a advogar,
E não é tão fácil como parece, né? Então, as pessoas fazem outras coisas e acabam abandonando o direito penal, né? Eles falam que namoram o direito penal e casam depois com o processo civil, enfim. Então, eu sugeriria que fizesse leitura de obras renomadas, né? Que não deixasse o direito penal no primeiro ano e segundo ano, a depender da sua faculdade, ficar esquecido. Porque a teoria vai ser importante muitas vezes, mas continuar estudando, eu acho que vai ser aí um divisor de águas. Porque você vai fazer uma tese melhor quando você conhece aquele tribunal, você vai fazer uma tese melhor quando você conhece a jurisprudência daquele tribunal, quando você conhece uma súmula, quando você conhece uma teoria, quando você entende o direito penal. Eu acho que esse é o primeiro passo para quem gostaria de atuar aí na área criminal. E se for possível fazer estágio, aí fica completinho, sorte de quem pode ser assim. E se não puder, professora, vai ter sorte também, porque vai dar certo. Eu acho que a nossa força de vontade diz muito sobre os nossos objetivos. Então é isso. Ai, demais, professora. Achei incrível. Como sempre, estava morrendo de saudade da Priscila. Foi muito bom poder ver a professora, poder estar aqui no programa Entre Elas. Então, infelizmente, a gente tem que caminhar para o final, mas, Priscila, nossas conversas vão continuar. A gente vai ter que se encontrar numa próxima live aqui no Entre Elas, porque a gente ia falar sobre a questão do feminicídio, mas também tem tantos temas importantes aí para a gente também trabalhar e poder aí divulgar esse conhecimento. E aí, na próxima live, a Priscila vai trazer o livro que ela tinha... Corrido, sair da delegacia, enfim. Mas ela tem lá no Instagram dela, eu acho que é uma obra que todo mundo tem que conhecer. Eu acho que é uma coisa que eu sempre falo. Por que eu fico batendo nessa tecla quando eu tenho Entre Elas e falo da obra da entrevistada? Porque o primeiro passo para a gente pensar numa igualdade é o mesmo prestígio. Então, você quer entender mais sobre mulheres, sobre os direitos das mulheres, leia Mulheres, né? Então, vocês têm a oportunidade de aprender com a professora Priscila e ler as obras da professora Priscila. Então, leia Mulheres, né? Ou veja esse pensamento, faça o intercâmbio. Né? Em nenhum momento a gente está desprestigiando autores do sexo masculino, mas é essa a ideia, para que a gente possa romper essas barreiras, para que a gente não esteja aqui no século XXI debatendo sobre a questão do conhecimento sobre a lei de violência doméstica, por exemplo. Então, professora Priscila, eu sei que o seu tempo é complexo, além de tudo, então eu só tenho a agradecer realmente por me encontrar nessa tarde, né, de terça-feira, das 18 às 19, no programa Entre Elas, aqui da ESA São Paulo. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Bom tudo, toda a sorte do mundo. Opa, eu quero agradecer, assim, amei falar um pouquinho, né, da trajetória, espero que as pessoas tenham entendido, né, que é a minha, mas é o meu, né, o meu caminho, que o caminho de vocês também seja, de todos vocês que estejam assistindo, sejam de sucesso. Agradecer, Paulinha, esse convite maravilhoso de falar, né, da advocacia, da militância da advocacia criminal por uma mulher, no seu programa Entre Elas, e também te parabenizar por esse projeto tão maravilhoso de você dar voz, né, para as mulheres falarem sobre as suas atividades, que não deixa também de ser um desafio, né, hoje, um programa que vai ter apenas entrevistadas em regra, falando aí das suas atividades, daquilo que permeiam, né, a questão do feminismo. Então, eu queria te parabenizar a ESA, uma grande escolha, um grande projeto, desejar muito sucesso para você, que só vai brilhar muito, dizer que eu sou sua fã, tá, independente disso, e que foi muito bom te reencontrar, mesmo aqui por câmera, e que tudo passe logo, né, que a gente precisa vencer esse momento tão crucial para as nossas vidas, um divisor de águas que está sendo muito difícil para muita gente, muito complicado, né? A gente tem que lembrar que muitas pessoas também estão em situações assim, que a gente precisa se ajudar. E todas as lives que eu tenho feito, eu falo, você precisa de ajuda, sempre, né, questão de violência doméstica. Eu tenho recebido até mensagens no meu Instagram, então eu estou à disposição, né, a gente vai junto. Então, nós estamos juntas, né? Então, contem comigo, meus parabéns pelo seu programa, pela sua, né, dedicada, ser uma menina dedicada, enfim, e desejo muito sucesso e pode contar comigo para o que você precisar, tá bom? Fiquei obrigada. Obrigada. Boa noite a todos e a todas. Boa noite a todos e a todas. Professora, muitíssimo obrigada, estamos juntas e até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau.